Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre o fluxo gênico ou a migração e também sobre estrutura populacional. Então, primeiro vamos falar sobre o fator evolutivo, que é a migração ou fluxo gênico. Lembrando que são 4 fatores evolutivos, onde a gente tem a mutação, a migração, o fluxo gênico, a deriva genética e a seleção natural. Lembrando que os fatores evolutivos são caracterizados por serem capazes de alterar as frequências alélicas em uma população. E a migração ou fluxo gênico é um desses fatores. No caso, nós tratamos a migração ou fluxo gênico como um fator evolutivo que é determinístico, ou seja, a gente pode calcular, né, o que vai acontecer após essa migração com as frequências desses alelos. Lá no equilíbrio de Hardy-Weinberg, a gente tinha um pressuposto de que as populações precisavam ser isoladas, ou seja, não apresentar fluxo gênico com outras populações, para que a população se mantivesse em equilíbrio. O problema é que nem todas as populações são isoladas, ou seja, as populações elas se conectam com outras populações, apresentando migração de indivíduos, tanto chegando nas populações, também saindo dessas populações, em diferentes momentos com diferentes populações. Então, o fluxo gênico, né, o fluxo de genes entre populações, ele existe. A migração, como todos os fatores evolutivos, pode alterar as frequências alélicas nas populações, e é muito importante a gente mencionar que a migração não é a mesma coisa que a gente está falando quando a gente falou lá na deriva genética do efeito fundador. O efeito fundador é um efeito de deriva genética. O que acontece é que ele pode envolver o deslocamento geográfico dos indivíduos, né, como uma forma que a gente também usaria o termo migração, mas não é nesse sentido do termo migração que a gente está utilizando no fator, como a migração fator evolutivo. Como fator evolutivo, a gente está pensando que os indivíduos que estão saindo de uma população estão chegando em uma outra população e passando a fazer parte dela, de modo que eles carreguem com eles os seus genes e esses genes vão passar a fazer parte desse conjunto de genes dessa outra população. Quando a gente falava de efeito fundador, era o efeito que a gente tinha quando uma população nova era fundada. Ou seja, os indivíduos que saíam de uma população, eles saíam daquela população, se deslocavam normalmente geograficamente e fundavam uma população diferente em uma outra região. Essa população, por ser fundada por um pequeno número de indivíduos, acabava tendo uma composição genética que variava aleatoriamente, era diferente daquela original, já que os indivíduos não carregavam todos os alelos que existiam lá na população original. Então, esse era um efeito de deriva genética. É bem diferente do que a gente está falando aqui. A migração também é diferente, né? E se a gente for olhar, apesar de a gente chamar o fator evolutivo de migração, na verdade a gente está querendo falar de fluxo gênico, porque a migração envolve, além do deslocamento dos indivíduos de uma população para outra, a necessidade que esses indivíduos que se deslocaram, eles também se reproduzam nessa nova população, para que eles deixem os seus genes nas próximas gerações. E assim, esses genes também passam a fazer parte do conjunto de genes ou do pool gênico dessa população que recebeu esses migrantes. O fluxo gênico, ele ocorrendo entre duas populações, ele impede que essas populações se diferenciem uma da outra ao longo do tempo. Ou seja, a migração reduz a diferenciação populacional. Se a gente estiver pensando duas populações isoladas, cada uma dessas populações pode ter efeitos aleatórios de deriva genética que, ao longo do tempo, vão acabar fazendo com que elas se tornem cada vez mais diferentes uma da outra. Porém, se a gente inserir a migração entre essas duas populações, indivíduos saindo de uma população e indo para outra, e vice-versa, a gente vai, por exemplo, se uma população perder um certo alelo, esse alelo vai ser reposto, possivelmente, por esses indivíduos que migraram dessa outra população. Então, a migração ou fluxo gênico, né, ao longo do tempo, impede a diferenciação entre as populações envolvidas. Com relação ao impacto, né, com o tamanho populacional, a migração ela aumenta o tamanho populacional,
né? Então, a chegada de indivíduos numa população, né, os indivíduos imigrantes, aumentam o tamanho dessa população, assim como a reprodução dos indivíduos da própria população. Por outro lado, as populações que perdem os indivíduos, das quais os indivíduos saem ou emigram, elas reduzem o seu tamanho populacional, assim como um efeito de baixa taxa de reprodução dessa população. Então, existe um efeito da população que perde os indivíduos e existe um efeito da população que recebe os indivíduos. Geralmente, a população que recebe os indivíduos é a população mais afetada pelo fluxo gênico, porque ela pode, inclusive, receber novos alelos que não existiam ainda nessa população. E esse efeito é um efeito de aumentar a diversidade da população. Já a população que perde indivíduos, né, se ela não perder um grande número de indivíduos, ela pode nem ter grandes alterações nas suas frequências alélicas, né? E a gente tem que falar de um efeito que acontece muito importante, né? Que é causado por essa estruturação populacional, que é o aumento na frequência de homozigotos, né? Quando a gente tem uma população estruturada, já vou mostrar para vocês um exemplo para ficar mais claro isso, a gente acaba tendo uma subdivisão populacional que faz com que, na população como um todo, a gente acabe tendo uma redução do número de heterozigotos e um aumento de frequência do número de homozigotos. Eu vou dar um exemplo de uma população com 200 indivíduos, onde a gente está analisando um GNA com os alelos azão e azim. Esses genótipos, né, tem uma contagem de número de indivíduos aqui, onde nós temos 82 indivíduos azão-azão, 36 heterozigotos e 82 azinho-azinho. E a gente tem as frequências alélicas calculadas a partir dessa contagem, que resultaram então em 50% de frequência para cada alelo. E aí eu pergunto, essa população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg? Para a gente saber isso, a gente tem que pegar essa frequência alélica e calcular a frequência esperada para cada um dos genótipos. A frequência do azão-azão seria P ao quadrado, ou 0,5 ao quadrado, e para a gente ver em número de indivíduos, multiplicamos isso pelo tamanho da população, o N, que é 200. E assim a gente teria o nosso esperado, de 50 indivíduos azão-azão, 100 indivíduos azão-azinho, 50 indivíduos azinho-azinho. E a gente percebe, mesmo até sem fazer um cálculo estatístico, que essa população provavelmente está fora do equilíbrio de Hardy-Weinberg, porque a gente esperava 100 indivíduos heterozigotos e a gente só teve 36. A gente tem muito menos indivíduos heterozigotos do que se esperaria no equilíbrio e muito mais indivíduos azão-azão e azinho-azinho homozigotos. Quando a gente vai olhar essa população mais de perto, na verdade, a gente acaba vendo que essa população ela não é um único grupo de indivíduos, mas ela tem dois grupos de indivíduos muito diferentes. Na verdade, são duas subpopulações, cada uma com 100 indivíduos, onde a gente tem frequências alélicas muito diferentes. Cada um desses grupos está em equilíbrio de Hardy-Weinberg se a gente fizer o cálculo da frequência genotípica esperada através da frequência alélica daquele subgrupo. Ou seja, nesses subgrupos, né, e aqui a gente vê que a soma das duas populações de 100 indivíduos dá exatamente o valor total dos 200 indivíduos que a gente tinha. Então, desses 82 azão-azão, por exemplo, 81 deles estão nesse subgrupo azul e um só está no subgrupo rosa. Ou seja, a maior parte dos alelos azão está no subgrupo azul, né, que tem 90% de frequência desse alelo, e uma maior parte dos indivíduos dos alelos azinho está no subgrupo rosa, que tem 90% de frequência do alelo azinho, ou seja, as frequências alélicas são opostas. Então, nessa situação, quando a gente considera essas duas subpopulações como uma única metapopulação, a gente vai acabar tendo um desvio do equilíbrio, porque a gente tem baixa diversidade em cada um dos subgrupos, né? Então, a gente tem uma frequência baixa do alelo azinho na primeira população, uma frequência baixa do alelo azão na primeira população, o que faz com que a gente tenha poucos heterozigotos, são só 18 em cada população, e na soma 36, né? Enquanto que se a gente tivesse esses dois subconjuntos
Se reproduzindo aleatoriamente, a gente teria um número muito maior de heterozigotos. Então, é isso que a gente chama de subestrutura, né, ou de estrutura populacional. Quando essa população, na verdade, não é uma única população, mas ela está dividida, né, subdividida em grupos que não têm cruzamentos ao acaso entre si, né? Na verdade, eles estão se reproduzindo dentro dos seus subgrupos. Quando a gente olha como se fosse uma única população, as frequências dos alelos acabam sendo intermediárias, mas a gente vai acabar vendo que a gente não tem tantos heterozigotos quanto a gente esperaria para essas frequências intermediárias. O fluxo gênico, ele, por outro lado, aumenta o número de heterozigotos. Então, se a gente pensasse, né, em ter cruzamentos entre os indivíduos de uma subpopulação, né, fazendo aqui o que seria o fluxo gênico entre essas duas subpopulações, a gente veria aumentar o número de heterozigotos, porque a gente ia ter muitos cruzamentos daqueles azão-azão com os azinho-azinho do outro grupo. E com o aumento do número de heterozigotos, proporcionalmente a gente diminui a frequência dos homozigotos. E os homozigotos, muitas vezes, são homozigotos para aqueles alelos que podem causar algum tipo de doença recessiva. Tem muitas doenças ou malformações ou anomalias genéticas que são recessivas, só se manifestam no homozigoto, e com essa redução do número de homozigotos devido ao fluxo gênico, a gente acaba tendo um efeito benéfico de redução da chance dessas doenças genéticas, né? Que é exatamente o contrário do efeito que a gente tem quando a gente tem um casamento consanguíneo, por exemplo, que a gente vai ver na aula de endogamia. Então, a miscigenação tem um efeito muito benéfico de aumentar a diversidade populacional, de aumentar a heterozigosidade da população, também através da redução da homozigosidade com as doenças recessivas. E a gente pode quantificar o fluxo gênico entre diferentes populações. Então, as migrações podem afetar as frequências alélicas de uma forma que a gente consegue prever o que vai acontecer com essas frequências alélicas, ou, por outro lado, se a gente vê o resultado dessa migração, a gente também pode reconstruir, né, como foi essa migração. Então, a gente tem aqui um exemplo de duas populações, 1 e 2, e a gente tem a frequência do alelo azinho para o gene A, né? Então, o gene A com dois alelos, azão e azinho. Aqui a gente está representando a frequência do alelo azinho, que é 30% na população 1 e quase 6% na população 2. E a gente está representando também um alelo de outro gene, o gene B, o alelo Bzinho, que tem 49,7% de frequência na população 1 e 35,6% na população 2. Então, nesse nosso exemplo, a população 1, ela contribuiu com 90% dos indivíduos dessa população após a miscigenação. Ou seja, no nosso exemplo, a população 1 é a população que recebeu os indivíduos que estavam migrando. Os indivíduos saíram lá da população 2, que então contribui com 10% dos indivíduos dessa nova população, né, que está após a migração. E aqui a gente está colocando uma porcentagem que seria como que essa população 1 ela ficou depois de receber os indivíduos. Então, antes da migração, a população 1 era 100% população 1 e a população 2 era 100% população 2. A população 2 continuou lá como ela estava, mas alguns indivíduos saíram dessa população e migraram para a população 1. A população 1 agora, né? Então, a gente considerando o número de indivíduos que já existiam nela e o número de indivíduos que ela recebeu, né? Por exemplo, se a população 1 tinha 90 indivíduos e de repente chegaram 10 migrantes que vieram lá da população 2, essa população 1 agora tem 100 indivíduos, sendo que 90% deles já eram da população 1 e 10% deles vieram da população 2. Então, trouxeram seus alelos, né? Geneticamente, eles pertenciam à população 2. E a gente vê que as populações 1 e 2 têm uma grande diferença de frequências alélicas, principalmente para o alelozinho. Então, o alelozinho, ele é bem mais raro lá na população 2 do que na população 1. Então, provavelmente, esses indivíduos lá da população 2 carregavam muito mais alelos azão
do que alelos azinho. E a gente pode fazer o cálculo, então, de qual a frequência, a nova frequência alélica da população 1 depois de ter recebido esses indivíduos migrantes da população 2. A gente vai chamar a frequência do alelo azinho de Q, né? E a gente vai chamar a frequência do alelo azinho na população 1 original, que é esse 30%, né, de Q1, e a frequência do alelo azinho na população 2 de Q2. E a frequência do alelo azinho após a migração nessa população, que é 90% dos indivíduos da população 1 e 10% dos indivíduos da população 2, a gente vai chamar de Q barra. E esse Q médio aqui, né, esse Q é da população miscigenada, então a gente vai calcular pela proporção de indivíduos que vieram de cada população multiplicado pela frequência alélica daquela população. Ou seja, a gente vai multiplicar os 90%, que são a porcentagem de indivíduos da população 1, então 0,9, né, sempre em decimal nas nossas fórmulas, multiplicado pela frequência do alelo azinho nessa população, que é 0,304. E a gente soma com 1 menos x, que na verdade seria os 10%, já que só existem duas populações envolvidas, então se uma população é 90%, a outra tem que ser 10%, então a gente soma com 0,1 vezes a frequência do alelo nessa população, que é 0,058. E isso vai dar para a gente a frequência de 0,279. 27,9%, então é a frequência desse alelo nessa nova população após a miscigenação. A mesma coisa a gente pode fazer para o alelo B, né? Verificando sempre que a frequência que a gente observa nessa nova população é uma frequência que é intermediária entre as frequências das duas populações, mas é mais próxima daquela população que mais contribuiu com os indivíduos, né, de onde vieram a maior parte dos indivíduos, ou seja, a população 1, ela 90% dos indivíduos já eram dessa população, então a nova frequência do alelo, ela foi mais próxima desses 30% do que daqueles 5% que eram aqueles indivíduos que vieram, né? Então, esses indivíduos que vieram da população 2 acabaram reduzindo um pouco a frequência do alelo azinho, porque na população 2 esse alelo é muito pouco frequente. Então, a gente pode ver por um outro lado essa mesma fórmula, né? Porque muitas vezes a gente, na verdade, tem a informação da frequência alélica após a migração, ou seja, a gente sabe esse valor desse Q barra, né? Esse Q barra é conhecido, e o que não é conhecido para nós é qual a proporção de indivíduos migrantes, ou seja, qual a proporção de indivíduos que chegaram nessa população em comparação ao tamanho que a população já tinha anteriormente. Essa porcentagem de 90%, 10% do nosso exemplo anterior é que a gente não sabe. Então, aqui eu estou colocando um exemplo onde a gente pegou essa mesma fórmula, só que a gente isolou o x, que é a nossa proporção. Vocês não precisam pensar em uma nova fórmula, né? Na verdade, o que eu quero que vocês entendam não é nem que a fórmula, não é decorar a fórmula, mas é compreender que se existem duas populações, a gente sempre multiplica a proporção de cada população pela sua frequência alélica e vai somando. Se são duas populações, se são três populações, a gente também faz a mesma soma. Então, se a gente isolar, a gente vai ter uma fórmula diferente, mas aqui, na verdade, se a gente simplesmente substituir os valores das frequências alélicas que a gente tem, conhecendo, então, a frequência dos alelos nas três populações, ou seja, a população 1 antes da miscigenação, né, antes da migração, população 2 e a população mista, que seria a população 1 após receber os migrantes da população 2, né, no nosso exemplo, a gente conseguiria calcular, então, o valor de x, que é a própria proporção, né, da população 1, e 1 menos x seria o valor da proporção da população 2. Então, a gente vai ter aqui, né, essa contribuição, a gente também vai poder calcular, e nesse caso, nossa resposta é qual foi a proporção de migrantes, né, que a gente teve dessa população. Geralmente, esse cenário, ele é mais utilizado, né, ele é um problema mais comum na realidade.
A gente tem algumas formas diferentes de medir o que a gente chama de estruturação populacional, né? Essa estruturação populacional, então, é a gente medir quão homogênea a população é, do ponto de vista de existir ou não subgrupos dessa população que tenham frequências alélicas diferentes, né? Que não estejam se reproduzindo aleatoriamente entre si. Então, essa estruturação populacional a gente pode medir através da comparação das frequências alélicas ou da heterozigosidade entre os subgrupos da população. Uma dessas formas de calcular é o FST, que é o índice de fixação, que ele mede, na verdade, a diferenciação genética, ou quão diferentes são essas subpopulações, comparando a diversidade que existe dentro de cada subpopulação com a diversidade que existe entre as populações, né? Então, quanto maior a diversidade que existe entre essas subpopulações, mais diferente elas vão ser. Então, né, se a gente for ver essa fórmula do FST, esse cálculo, né, é na verdade uma comparação de heterozigose. A gente viu que a heterozigose é uma medida de diversidade populacional e que essa heterozigosidade esperada no equilíbrio de Hardy-Weinberg, ela é calculada a partir das frequências alélicas da população, né? É muito aquilo que a gente tinha feito naquele nosso exemplo da primeira metapopulação, que a gente, na verdade, verificou que eram duas subpopulações. Então, aqui no FST, a gente, na verdade, vai comparar a média da heterozigosidade esperada em equilíbrio de Hardy-Weinberg na população como um todo, que seria a nossa meta-população, né? Aquela população, por exemplo, lá do nosso exemplo, que era a população com 200 indivíduos, aquele total, e a gente vai comparar a heterozigosidade esperada dentro de cada subpopulação, né? Então, a gente vai ter essa comparação. Para a gente ver um exemplo, a gente tem aqui uma comparação de duas subpopulações, né? Uma única grande população, uma única metapopulação, que pode estar dividida em dois subgrupos de diferentes maneiras. Então, cada um desses quadros aqui está representando uma possibilidade de subpopulação. Essa grande população, então, se a gente olhar mesmo a quantidade de A's e B's que estão representando aqui os diferentes alelos de uma população, a gente vê que nos três quadros a gente tem a mesma quantidade de A's e de B's, só que eles estão distribuídos de forma diferente nas duas subpopulações. No primeiro quadro, a gente tem uma variação onde todos os A's estão em um subgrupo e todos os B's estão em outro subgrupo. E essa divisão dá a diferenciação máxima entre esses subgrupos, né? Não tem como eles serem mais diferentes do que isso, e mostra para a gente a maior estruturação populacional possível. Ou seja, a nossa metapopulação, na verdade, são duas populações totalmente diferentes uma da outra. Por isso, nesse caso, o nosso FST é 1, porque simplesmente não existe variação, não existe polimorfismo dentro de cada subpopulação. A gente tem zero de heterozigosidade dentro de cada população. Toda a variação que a gente encontra dentro dessa metapopulação está na comparação entre uma população e a outra. Esse caso é extremamente o inverso do quadro do meio, onde a gente tem os dois subgrupos idênticos. A mesma quantidade de As que tem num subgrupo tem no outro, ou seja, eles não têm diferença nenhuma entre si. Essa população é completamente homogênea, essa metapopulação de fato é uma única população em hipomixia. A gente não tem estrutura nenhuma nessa população, esse FST é zero, porque não existe variação entre esses grupos da população. Toda a diversidade e heterozigosidade que a gente encontra já está dentro de cada população. No terceiro quadro, a gente tem um cenário intermediário, que na verdade é o que a gente encontra para a maioria das populações reais. Nesse cenário, a gente tem uma certa variação dentro de cada população, né? A gente tem heterozigosidade dentro da população, então cada subgrupo tem A's e B's, mas os dois subgrupos não têm A's e B's na mesma quantidade. Então, nesse caso, a gente mede, né, a diferença entre essas heterozigosidades. E aqui nesse caso, né, nesse exemplo, a gente chegou ali a uma variação de 11% entre as populações e de 89% já dentro de cada população. Então, a gente vê que tem um FST de 0,11.
Então, esse é o valor da medida, né, da estatística, 0,11, que mostra para a gente que a população tem alguma estrutura populacional, mas não é completa, né? Então, para a gente fazer essa comparação, né? Então, lembrando da fórmula, né, que a gente tem, que é da diferença entre a heterozigosidade total da metapopulação e a heterozigosidade de cada subpopulação, né, dividido pelo total, ou seja, em comparação ao total, esse FST mostra para a gente o quanto reduz a heterozigosidade da população total por causa dessa estruturação, que é o que a gente viu lá no nosso primeiro exemplo com a população de 200 indivíduos, que na verdade estava dividida em 2 subgrupos de 100 indivíduos. A gente não via os 100 heterozigotos que a gente esperava, a gente via muito menos do que isso. Então, quanto maior é esse FST, menor vai ser a heterozigosidade da população como um todo. A gente tem uma escala de valores de FST para que a gente possa comparar, né, o que a gente está falando, se é esse valor que a gente calcula, dá para a gente uma diferenciação baixa, média ou alta entre esses 2 subgrupos. E convencionou-se, né, que até 0,05 seria uma baixa diferenciação, de 0,5 a 0,15 uma diferenciação média e acima de 0,15 já era uma diferenciação alta. Obviamente que tem, né, valores não vai passar de médio para alto, simplesmente de 0,15 para 0,16, mas a gente vai ter um critério aí, né, para comparar aí, né, diferentes populações. E esse FST a gente também pode usar esse mesmo cálculo para a gente comparar 2 populações diferentes, né? Então, mesmo elas não sendo subpopulações de uma metapopulação, né? Só para a gente saber o grau de diferenciação entre 2 populações quaisquer que a gente esteja comparando, né? A gente pode usar essa mesma estatística que é o FST de Wright. Uma outra medida que a gente usa bastante também é a análise de componentes principais, ou PCA. Essa análise, ela é uma análise que faz uma redução da complexidade dos dados, né, para que a gente tenha uma identificação, principalmente visual, do agrupamento dos indivíduos dentro de subgrupos, né, de uma população. Então, esse gráfico que a gente está vendo aqui, ele é um gráfico que está representando os 2 componentes principais dessa variação, né? Então, a gente está vendo aqui um dado genético que representa muitos polimorfismos que são distribuídos pelo genoma, né? Então, esse gráfico, no caso, é um gráfico de populações humanas, que está representando, então, várias populações humanas. Cada pontinho nesse gráfico aqui é uma pessoa, e o dado que a gente tem são os genótipos dessas pessoas todas para milhares ou até milhões de SNPs diferentes quando a gente faz esse tipo de análise, que estão distribuídos em todos os cromossomos, por todo o genoma. Então, essa é a ideia, né? Ter um dado genômico, quanto mais SNPs, melhor. E, na verdade, a gente não tem como comparar, né? Como é que a gente vai fazer uma comparação? Nossa, milhares de SNPs, cada pessoa tem um genótipo para cada um desses SNPs, e como que a gente faz uma comparação geral? Então, nessa análise, essas similaridades ou diferenças entre os genótipos de cada pessoa, elas são convertidas numa distância no eixo X e uma distância no eixo Y, que a gente está verificando aqui, fazendo com que esses pontinhos do gráfico, né, essas pessoas estejam mais próximas ou mais distantes entre elas. Então, isso seriam os componentes, né? Essas distâncias calculadas ali. Então, quando a gente observa, né, nesse gráfico, pontos muito próximos uns dos outros, são indivíduos que têm genótipos iguais para vários polimorfismos, né? E quando a gente vê um agrupamento ou um cluster, né? Então a gente vê ali um monte de indivíduos que estão agrupados mesmo, formando ali um grupinho mais distante de outros pontos, são o que a gente identifica, né, como um agrupamento ou uma subpopulação. Então, nesse caso, a gente está colocando cores em cima dessa análise, porque essa informação de que população cada indivíduo veio, ela não é uma informação utilizada na análise da PCA, ela é colocada posteriormente só para a gente poder identificar se esses agrupamentos
eles coincidem com as populações de origem desses indivíduos. E aqui a gente está vendo, por exemplo, né, um agrupamento de pessoas aqui da Sardenha, né, e um agrupamento de pessoas da Toscana. A gente está vendo o agrupamento de russos, a gente está vendo o agrupamento de bascos, né, e estão mais ou menos distantes de outros agrupamentos, né? Então a gente tem até uma certa sobreposição, por exemplo, com o verde ali das populações italianas e o verde das populações dali da Toscana. Então a gente vê que estão muito próximos. Então tem indivíduos da Toscana que são muito mais similares a esse grupo que é chamado de italiano do que outros indivíduos da sua própria população. Então, quando a gente identifica isso, né, a gente vai verificar o quão diferente essas populações são umas das outras. Por exemplo, a gente verifica que os bascos são bastante diferentes, por exemplo, das demais populações como um todo, mas, por exemplo, especialmente das populações da Sardenha e essa outra mais abaixo aqui, a Adige. Então, a gente percebe que existe uma diferenciação maior genética entre esses grupos. E essa é a função da nossa análise, né? Identificar se as semelhanças genéticas aqui já a um nível genômico entre esses indivíduos. A gente poderia, por exemplo, não ter identificado agrupamento nenhum e esses indivíduos estarem todos distribuídos igualmente, né? A gente vê um colorido só, uma cor aqui, outra lá, e a gente veria que não existe diferenciação genética entre as populações daí nesse caso, né? Então, a PCA mostra pra gente isso de uma forma gráfica, tá? Uma outra análise genômica é a análise que a gente chama de estruturação mesmo, que a gente faz no programa Structure, ou tem o outro programa também que faz uma análise muito similar, que é o Admixture, né? Então a gente chama ela de análise de estruturação populacional mesmo. Aqui também é uma visualização gráfica muito interessante, né, do ponto de vista visual, em cores que representam os agrupamentos, na verdade. Só que nesse caso da estruturação, a gente faz uma análise onde a gente, né, aqui cada barra está mostrando para a gente um valor de K igual a 2, 3, 4 ou 5. Que aqui a gente força os agrupamentos, né? Então na primeira linha, a gente está forçando todos esses indivíduos, que cada indivíduo aqui seria uma coluninha, na verdade, dentro dessas colunas maiores, porque a gente tem bem em cima, né, grandes regiões geográficas, né, tipo África, Europa, e a gente tem dentro de cada região geográfica, né, os códigos para várias populações, né? Então, por exemplo, lá na África, bem lá na direita, a gente tem a África, a primeira barrinha é San. Então, a gente tem esse grupo populacional e daí tem várias pequenas barrinhas dentro desse grupo, na verdade, que são os indivíduos que a gente nem consegue verificar individualmente, né? Mas em algumas outras barras que a gente tem uns picos assim que não cobre a barra inteira, a gente consegue visualizar até que realmente não é uma coisa só, né? Não é uma coisa única. E aqui, então, a gente está forçando todos esses indivíduos a serem agrupados em apenas 2 grupos, né? Então, por isso são colocadas 2 cores, a cor azul aqui e a vermelha, que representam os 2 diferentes grupos. E a gente força essa divisão em 2 grupos, né? Mas sendo que nem todos os indivíduos, eles são forçados a pertencer unicamente a um grupo ou a outro, né? Eles podem pertencer parcialmente. Então, tem indivíduos cuja coluna, cuja barra, né? Ela é uma parte azul e uma parte rosa, né? Vermelha. Então, a gente vê que esse indivíduo tem uma proporção dos seus genótipos que é igual ao do grupo azul e uma proporção dos seus genótipos que é igual ao do grupo vermelho. Essa proporção a gente está vendo aqui, né, pela barra, e a gente também poderia obter o valor específico, qual é a porcentagem de ancestralidade do grupo azul ou do grupo vermelho. Qual seria, né? Qual seria essa ancestralidade? Isso não é dito para a gente na análise, isso a gente observa através do padrão que a gente vê com as populações.
Então, a gente precisa ter nessa análise de estruturação populacional o maior número de populações possíveis de todo mundo, né, se a gente quiser fazer uma identificação mais precisa. Então, nesse caso, a gente vê que esse azul, ele está juntando mais as populações asiáticas e o vermelho está juntando mais as populações africanas, né? As populações ali da Europa, elas estão num meio termo, meio azul, meio vermelho, né? Então, talvez a gente pense, mas eu quero diferenciar em mais grupos, porque eu não estou conseguindo diferenciar nem os continentes. Então, a gente passa a observar o K igual a 3, onde aqui a gente força o agrupamento em 3 grupos, um amarelo, um vermelho e um azul. E aqui agora as cores estão redistribuídas, né? Então, a gente está utilizando essas 3 cores independente de como elas estavam no gráfico anterior. E aqui a gente já vê que a gente tem uma divisão, né, da Ásia. A gente já vê a Europa assumindo esse vermelho e a África está com esse azul. Então, com K igual a 3, a gente já tem mais correlação, né, das nossas populações geograficamente com os agrupamentos genéticos que a gente está vendo aqui. E assim a gente vai passando para o K igual a 4, que vai fazendo mais subdivisões, K igual a 5, que vai fazendo mais subdivisões. E geralmente a gente vai fazendo essa observação enquanto fizer sentido para as nossas subdivisões, porque se a gente forçar um agrupamento de muitas subdivisões, né, muitos clusters, a gente vai acabar chegando até um ponto que basicamente cada indivíduo vai ser uma cor diferente, né? E não é esse o objetivo. O objetivo é formar grupos que façam sentido populacionalmente. Então a gente acaba escolhendo um K que mais ou menos corresponde ao número de diferentes populações e vai conseguir observar essas populações originais de cores diferentes e os indivíduos ou as populações que são miscigenadas em diferentes cores, em diferentes proporções. Então, daqui que a gente tira, por exemplo, aquela informação dos testes de ancestralidade individual, onde cada pessoa, né, pode ser atribuída uma porcentagem de ancestralidade africana, europeia, asiática, ameríndia, né? E também tem um teste estatístico para a gente ver qual seria o valor de K, que melhor explica a distribuição da nossa variação genética, né? Já que são muitos, milhares, milhões de polimorfismos, né, espalhados pelo genoma todo. Aqui a gente também tem um outro exemplo, né, de populações com outras cores, onde a gente pega aqui uma população e pega um único indivíduo aqui, né, e vê um indivíduo que, na verdade, tem 5 clusters, né, 5 cores diferentes no mesmo indivíduo, mostrando que ele tem diferentes proporções de ancestralidade de cada uma dessas diferentes populações. E por fim, eu vou dar um exemplo de um projeto genoma do tigre do Nepal, que é um projeto real, né, um artigo que foi publicado com esse projeto, onde foram analisadas 5 áreas geográficas que são protegidas, né, para preservação, e 3 delas são parques nacionais, e esse estudo, né, analisou essas 5 áreas com a amostragem de tigres dessas áreas e o cálculo, né, da variação genética através de 8 microsatélites que foram analisados em 401 tigres, com o detalhe de que a coleta de DNA foi feita a partir de fezes que foram encontradas, espalhadas por essas regiões, né? E também, a partir dessa análise de variação genética, análise de estrutura populacional, né, destas populações, e também a quantificação do fluxo gênico, tudo a partir dos dados desses 8 microsatélites. Lembrando que o tigre do Nepal, né, é dessa espécie que a gente conhece também como tigre de Bengala, porque o nome da espécie, né, se dá a Bengala, é uma região lá bem próxima do Nepal, né, que também tem essa mesma espécie. Essa daqui é a região, né, o mapa, né, da região geográfica, onde eles estão mostrando aqui toda essa região bem comprida, aqui atravessando, né, ali entre Índia e Nepal, a distribuição dessas 5 áreas protegidas. E eles fizeram esses quadrinhos, quadricularam ali as regiões, e os quadrinhos que estão achurados de alguma forma são onde eles coletaram fezes, né, que foram identificadas como pertencendo a essa espécie, o DNA,
E então eles foram analisar, né, tudo isso que a gente falou. Eles calcularam então heterozigosidade, né, então o valor da heterozigosidade de cada um dos microsatélites que eles genotiparam, então seria aqui nesse caso a soma de todos os heterozigotos, né, porque os microsatélites têm mais de 2 alelos. Eles também calcularam a heterozigosidade esperada, né, para fazer essa comparação. Usaram também como índice de diversidade o número de alelos, calcularam o equilíbrio de Hardy-Weinberg para cada um dos microsatélites e o desequilíbrio de ligação entre os microsatélites. Com isso, eles estimaram a diferenciação populacional, ou FST, que a gente viu hoje. Eles também utilizaram um outro coeficiente, que é o FIS, que é um coeficiente que mede o endocruzamento, né, ou endogamia ali entre essas populações, e fizeram também as análises de PCA e Structure. A diversidade genética média que eles encontraram, né, eles mediram através da heterozigosidade e do número de alelos médio por microsatélite ou por loco, né? Então, em média, cada microsatélite tinha 6 alelos diferentes e uma heterozigosidade observada de 0,54 ou 54%, que é uma heterozigosidade alta, se a gente pensar maior que 50%, que é o que a gente sempre fala que seria heterozigosidade máxima, mas lembrando que a heterozigosidade de 50% só é heterozigosidade máxima quando a gente tem um gene, né, um único gene com 2 alelos. Aqui nesse caso a gente tem uma média de 6 alelos, então a gente pode ter bem mais do que 50% de heterozigotos. Nesse caso, a heterozigosidade esperada foi calculada, média, né, para esses microsatélites, foi calculada em 61%. Ou seja, a heterozigosidade observada é mais baixa do que aquela esperada. Eles consideraram esse nível de heterozigosidade observado como moderado. Foi similar entre as populações, né? E foi bem menor do que outras populações da mesma espécie, que se encontram na região de Bengala, que tem uma média de 70% de heterozigosidade, e os tigres do continente, com 72% de heterozigosidade. Ou seja, eles observaram uma heterozigosidade menor do que aquela observada em outras populações da mesma espécie. Além disso, eles observaram 2, 3 ou 4 microsatélites fora do equilíbrio de Hardy-Weinberg em cada uma das populações analisadas. Eles também identificaram um FST de 0,14, que eles identificaram como nível moderado de diferenciação entre as populações, né, baixo a moderado. E eles identificaram que o nível de endocruzamento, né, de endogamia nessas populações não era significativo, exceto para uma dessas populações, uma dessas regiões, que não recebeu nenhum imigrante e teve ainda por cima 3 indivíduos saindo da população. Então, eles observaram um valor significativo nesse caso. Aqui eles mostram a análise de PCA que foi feita, e esses diferentes símbolos mostram os tigres dos 3 parques nacionais, né, que estão nessa região, mostrando também uma certa diferenciação, mas também um pouco de sobreposição entre esses grupos, né, mostrando que geneticamente eles não são totalmente diferenciados. E aqui eles mostram a análise de structure que foi feita com cores, tons de cinza, no caso, muito provavelmente por conta da publicação do artigo, né, que muitas revistas cobram pelas figuras coloridas um valor adicional. Então, provavelmente eles publicaram em tons de cinza por causa disso. E aqui a gente pode ver, né, basicamente 3 tons diferentes aqui nos 3 parques nacionais, nos indivíduos desses 3 parques, observando alguns indivíduos, né, principalmente esses que estão colocando um X aqui em cima, que são 5 indivíduos, né, que são indivíduos migrantes que eles identificaram, ou seja, são indivíduos que geneticamente, né, eles pertenceriam a uma população diferente de onde eles foram localizados. Então, dessa forma, eles identificaram indivíduos que estavam migrando, né, para outras populações, mostrando que alguns desses corredores de migração, né, esses corredores que são regiões de mata, que não são regiões preservadas, né, protegidas, mas são regiões que conectam esses parques nacionais, eles estão permitindo, pelo menos em um certo grau, a passagem desses animais. Aqui eles mostram em um esquema, né, essas 3 populações, né, então a análise de estrutura populacional mostrou para eles que basicamente são 3 populações que existem e não 5.
Essas populações basicamente correspondem aos parques nacionais, e ainda por cima, entre essas populações, eles identificaram pelo menos 5, né, mas uma estimativa de 7 indivíduos migrantes, sendo 5 deles machos e 2 fêmeas, né, migrando aqui entre essas 3 populações. Então, como conclusão, eles colocaram que ainda, né, essas populações não são uma única população, são 3 populações com uma certa diferenciação genética, e que haveria necessidade de aumentar o número de corredores, e que eles fossem corredores funcionais, né, áreas de mata onde realmente esses animais conseguissem transitar com facilidade, para aumentar o fluxo gênico entre essas 3 populações que existem, e assim aumentar a diversidade genética e a heterozigosidade da população como um todo, né, fazendo com que essa espécie tenha um tamanho efetivo populacional maior e consiga ser realmente preservada com mais facilidade. Aqui só para mostrar para vocês, né, um exemplozinho do 23andMe, que é uma das análises que é feita de ancestralidade, né, que é comercialmente vendida no mundo, para uma pessoa, né, identificando proporções, né, porcentagens de ancestralidade de diferentes regiões que são obtidas através do programa Structure, né, da análise de estruturação populacional. Até a próxima, pessoal.